Na vida real, as oportunidades que a gente tem para implementar arquiteturas são escassas. Quantas pessoas você conhece que já participaram de 10 projetos? E de 50, 100? Já que é tão difícil ter tantas oportunidades, o que será que a gente pode fazer para desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um bom arquiteto de software? Nesse vídeo, eu vou te ensinar algumas técnicas para aprimorar a tradução de domínios de negócio e aplicar essa tradução em características de arquitetura de forma prática e válida, sem você precisar de um novo projeto ou oportunidade para fazer esse exercício. Fala galera, Gertel aqui. Para quem não me conhece ou está aqui pela primeira vez no canal, eu sou arquiteto de software e o objetivo aqui é te trazer dicas, truques e tutoriais para você se tornar um melhor desenvolvedor, um melhor arquiteto, ou eventualmente se você estiver interessado em desenvolver a sua carreira para conseguir se tornar um arquiteto, você está no lugar certo, beleza? Um dos papéis do arquiteto de software e uma tarefa crucial para o sucesso do projeto é, sem dúvida, identificar e testar as características de arquitetura de uma determinada necessidade de negócio. Isso já é um desafio. Como a gente não tem tanta oportunidade para executar, fica muito difícil de aprender e evoluir. Já pensando na identificação dessas características, muitos arquitetos interessados no domínio, eles priorizam a lista final de características de arquitetura que determinado aplicativo, sistema deve suportar. Embora isso certamente seja desejável a médio prazo, na maioria das vezes fazer isso no início é uma tarefa tola. Além de desperdiçar tempo, vai produzir frustrações e desacordos desnecessários. Raramente dentro do negócio, as partes interessadas concordam com a prioridade de cada uma dessas características. Uma abordagem melhor é fazer com que as pessoas interessadas no domínio selecionem as 3 principais características mais importantes da lista final. Não é só muito mais fácil você obter um consenso, mas também promover discussões sobre o que realmente é mais importante. Isso vai também ajudar o arquiteto a analisar as compensações na hora de tomar as decisões que são vitais a respeito da arquitetura como um todo. Em 1926, um sueco desenvolveu um projeto de um barco que seria o maior barco de guerra já construído até então. Nessa época, para vocês terem ideia, os barcos ou eles transportavam soldados ou eles transportavam armas. E esse ia ser o primeiro a entregar tudo. As características arquiteturais dele eram muito complexas, tinham muitas variáveis, tinham muitos requisitos que dificilmente seriam cumpridos. Eles não fizeram uma priorização. Dentro de arquitetura, a gente usa muito esse caso de uso como exemplo. Nesse projeto, ele demorou tanto tempo que no meio o criador, o arquiteto que tinha pensado na ideia, ele faleceu. E aí os outros experts começaram a questionar algumas das decisões que ele tinha tomado e reportaram isso ao rei. O rei, contudo, ele ordenou que o barco fosse construído. E assim aconteceu. Eles respeitaram todos os requisitos que tinham sido colocados inicialmente nesse projeto. E quando o barco ficou pronto, eles fizeram uma baita de uma reunião, chamaram todo mundo para participar, como se fosse realmente uma festa. Eles colocaram o barco no mar e o barco navegou até alto mar. E eles resolveram dar um tiro com um canhão para comemorar. Só que que eles deram um tiro, isso na verdade gerou uma força tão grande que virou o barco e o barco afundou. Essa história é verídica, tá? Inclusive há poucos anos atrás recuperaram esse barco e ele tá num museu. O nome desse barco era Devesa, um barco sueco que tinha como intuito ser o maior de todos e quebrar muitos paradigmas que infelizmente não funcionou por conta de tentarem priorizar todas essas características dentro da arquitetura do projeto e simplesmente não era viável com a tecnologia que existia na época. A maioria das características da arquitetura vem da escuta das principais partes interessadas no domínio de negócio e na colaboração com elas para realmente determinar o que é importante nessa perspectiva. Embora isso possa parecer uma atividade direta, o problema é que os arquitetos e as partes interessadas no domínio, eles falam idiomas diferentes. Os arquitetos normalmente falam sobre termos como escalabilidade, interoperabilidade, tolerância a falhas, capacidade de aprendizado, disponibilidade e coisas desse tipo. Já as partes interessadas no domínio do negócio, normalmente elas vão falar a respeito de fusões, aquisições, satisfação do usuário, tempo de colocação no mercado
e vantagem competitiva, por exemplo. O que acontece nesse tipo de situação é um problema de perda de tradução, onde o arquiteto tem dificuldade de se entender com as pessoas que são responsáveis pelo domínio, né? De um lado, o arquiteto não tem ideia de como criar uma arquitetura para oferecer suporte à satisfação de usuário, por exemplo, que é muito abstrato. O que é satisfação de usuário, né? E os participantes do domínio não entendem por que o arquiteto fala tanto sobre escalabilidade, disponibilidade, interoperabilidade e coisas relacionadas à arquitetura. Geralmente, existe uma forma de se fazer a tradução sobre essas preocupações de domínio, que são relacionadas a características de arquitetura. Dá só uma olhada como a gente pode fazer essa transformação. Uma coisa importante a ser observada é que agilidade não é igual ao tempo de comercialização. Muito pelo contrário. Agilidade mais a testabilidade mais a implantação estão relacionados a isso. Isso é uma armadilha que é muito comum a gente cair quando a gente tenta traduzir as preocupações de domínio. Focar apenas em 2 ingredientes seria como a gente esquecer de colocar a farinha na massa do bolo. Por exemplo, uma parte interessada no domínio, ela pode te dizer algo da seguinte forma: é imperativo que no final do dia o preço de um produto tenha sido calculado. Isso não pode de forma alguma deixar de acontecer. Um arquiteto, ele pode se concentrar apenas no desempenho, porque você pensando, o desempenho pode parecer aqui o foco principal da preocupação do domínio. A gente precisa obrigatoriamente calcular o preço. Só que tem um detalhe: o arquiteto, ele, nesse caso, se ele levar só isso como consideração, ele vai falhar por alguns motivos. Primeiro, né, não importa a velocidade de um sistema. Se ele não estiver disponível. Segundo, conforme o sistema cresce, o dimensionamento desse sistema também precisa crescer, porque o processamento vai aumentar, porque o sistema vai exigir muito mais processamento para conseguir calcular o preço desses produtos. Terceiro, o sistema ele não deve estar apenas disponível, mas ele também precisa ser confiável. Ele não pode cair, por exemplo, se os preços ainda estiverem sendo calculados. Imagina o seguinte: se o cálculo do preço de um determinado produto está em cerca de 85% e o sistema trava. O sistema, ele muito provavelmente vai precisar conseguir recuperar e reiniciar da onde ele parou e não iniciar o processo todo novamente. E finalmente, para tudo isso acontecer, ele precisa ser rápido, porque os preços eles são calculados com base em várias variáveis e a gente precisa entender se, além de calcular, eles estão sendo calculados corretamente. Então, o arquiteto deveria focar igualmente em disponibilidade, escalabilidade, confiabilidade, capacidade de recuperação e auditabilidade, porque isso vai realmente dar a possibilidade dele recuperar tudo o que aconteceu no cálculo desses preços. Algumas das características de arquitetura vêm de instruções explícitas que estão no próprio documento de requisitos. O número esperado de usuários e como a escala desses usuários vai aparecer, se são centenas, se são milhares. Normalmente isso aparece em questões relacionadas à parte do domínio. E outros vêm de conhecimento inerente dos arquitetos. Uma das razões pelas quais o conhecimento de domínio, a especialização numa determinada vertical é sempre benéfico para arquiteto. E eu falo inclusive disso aqui em outros vídeos. Suponha que um arquiteto lide com um sistema que tem como característica o registro de turmas para estudantes universitários. E para facilitar aqui, vamos supor que a escola tenha, por exemplo, 1.000 alunos, 10 horas para esses alunos fazerem essa inscrição. Nesse caso aqui, um arquiteto pode projetar um sistema assumindo escala consistente. Ele pode supor que os alunos vão fazer o cadastro no decorrer dessas 10 horas e fazer isso de forma muito tranquila. Se a gente pensar um pouco, na maioria dos hábitos e tendências de estudantes universitários, a gente vai lembrar que eles normalmente deixam isso para a última hora. Muito provavelmente o arquiteto vai ter que pensar em alguma coisa dentro desse sistema onde ele suporte a carga dessas 1.000 pessoas nos últimos 10 minutos. Raramente esse tipo de detalhe vai aparecer nos documentos de requisitos, tá? E é importante que o arquiteto avalie isso.